Olá, vamos para a correção da primeira semana do PET complementar terceiro ano. Determine a distância entre dois pontos dados. Então, na letra A, o ponto A é 5 e 2 e B, 1 e 3. Lembrando que a fórmula da distância de dois pontos A e B, vai ser raiz quadrada de x de A menos o x de B ao quadrado mais, vou ter que comentar aqui, y de A menos y de B ao quadrado, né? Então, vai ser o x de um menos o x do outro ao quadrado, mais y de um menos o y de outro ao quadrado. Então, vamos aplicar essa fórmula aqui, ó. A distância de A a B vai ser igual a raiz de x de um, que é 5, menos o x do outro, que é 1 ao quadrado, mais y de um menos o y de outro ao quadrado. Tanto faz a ordem, a gente só precisa manter, tá? Então, vamos lá. A distância de A a B vai ser igual a raiz de 5 menos 1 é 4, então vai ficar 4 ao quadrado, mais 2 menos 3 é igual a menos 1, vou manter o parênteses porque é negativo, ao quadrado. Distância de A a B vai ser igual a raiz de 4 ao quadrado é 16, mais menos 1 ao quadrado é 1, né? Porque menos vezes menos é mais. Então, vai ficar 1 vezes 1, que é 1 positivo. Então, a distância de A a B vai ser igual a raiz de 17. 17 é primo, não tem como fatorar, então essa aí é a resposta. Letra B, né? Vai ser C, o ponto é 1 e 4, e o ponto D, menos 2 e menos 3. Lembrando que o primeiro sempre é x e o segundo é y, né? Então, vamos lá. A distância de C a D vai ser igual a raiz de x de um menos o x do outro. Aqui tem que tomar cuidado que aqui é negativo, né? Então, tem o menos da fórmula e o menos do número, que acompanha o número. Mais o y de um menos, mais uma vez, né? O y do outro ao quadrado. Vou puxar esse radical até aqui. Então, a distância de C a D vai ser igual. Agora, vamos trabalhar com esses sinais aqui, né? Vai ficar 1 menos com menos, mais, né? Mais 2 ao quadrado, mais 4, mais uma vez. Menos com menos é mais 3 ao quadrado. Então, a distância de C a D vai ser igual. Vamos realizar somas, né? 1 mais 2, 3 ao quadrado, mais 4 mais 3 é 7 ao quadrado. Então, a distância de C a D vai ser igual a raiz de 3 ao quadrado é 9, 7 ao quadrado é 49. Então, a distância de C a D vai ser igual a raiz de 58. Se a gente fatorar o 58, dividido por 2, vai dar 29. Aí, 29 só divide por 29. Então, ele não tem como tirar nada, então esse é o resultado. Certo? Então, vamos para a letra C. O ponto E é menos 4 e menos 3, e o F é 0 e 0. Então, vamos lá. A distância de E a F vai ser igual. Mais uma vez, né? Vai ser o x de um menos o x do outro, que é 0, ao quadrado, mais o y de um menos o y de outro, ao quadrado. Então, a distância de E a F vai ser igual. Menos 4 menos 0 é menos 4 ao quadrado. Mais menos 3 menos 0, menos 3 ao quadrado, levar o radical lá. A distância de E a F vai ser igual. Raiz de menos 4 ao quadrado, menos vezes menos é mais. Então, vai ficar 16 mais menos 3 ao quadrado, menos vezes menos é mais. E 3 ao quadrado é 9. A distância de E a F, então, vai ficar igual. 16 mais 9 é igual a raiz de 25. E a raiz de 25 a gente conhece que é 5. Vamos para a letra D.
Então, os pontos são G, menos 2 e menos 1, e K, que é 3 e menos 4. Então, a distância de G a K vai ser igual a raiz de... Vai ficar x de um menos o x do outro ao quadrado, mais o y de um menos o y do outro ao quadrado. Cuidado aqui, né? Que isso aqui é lugar da gente tomar cuidado, senão erra. E vamos levar o radical até lá no final. Então, a distância de G a K vai ser igual. Menos 2 menos 3 é menos 5 ao quadrado. Mais, aqui vamos fazer, ó, menos é mais. Então, vai ficar 4 menos 1, que é 3, né? Vou manter aqui só a título de leitura. Porque se eu quiser, eu posso já tirar esse parênteses, porque o meu número é positivo. Então, a distância de G a K vai ser igual. Menos 5 ao quadrado, menos vezes menos é mais. 5 ao quadrado é 25, mais 3 ao quadrado é 9. 25 mais 9, raiz de 25 mais 9 dá 34. Vamos fatorar o 34 e ver se a gente consegue tirar alguma coisa lá de dentro. Então, 34 dividido por 2 dá 17. 17 só dá 17, então não tem mais jeito. Esse é o resultado. Questão 2. Dados os pontos A e B, determine a coordenada do ponto médio N em cada caso. Então, aqui a gente tem 2 pontos e a gente precisa determinar a coordenada do ponto médio. Então, coordenada quer dizer que eu preciso calcular um x e um y, né? Eu preciso encontrar um ponto, igual a gente tem aqui. Então, vamos lá. Vamos fazer o x do meu ponto médio, né? O que é a média entre duas coisas, né? Vai ser o x de A mais o x de B dividido por 2, para a gente poder encontrar o x médio. Então, vai ficar x médio vai ser igual ao x de A, que é 0, mais o x de B, que é menos 5. E isso aqui dividido por 2. Então, o x médio vai ficar igual menos 5 sobre 2. Que a gente não consegue simplificar, então deixa do jeito que tá. O y médio, eu vou fazer a mesma coisa. Vai ser o y de A mais o y de B sobre 2, a formulazinha, né? Então, vai ficar y médio vai ser igual a y de A, que é 4, mais o y de B, que é 8, dividido por 2. Então, y médio vai ser igual. 4 mais 8 é igual a 12, né? Então, vai ficar 12 sobre 2, que é igual a 6. Então, a minha coordenada do meu ponto médio vai ser igual a menos 5 meios e 6, né? Que é o valor do meu x e do meu y. Vamos para a letra B. Aqui eu já não vou escrever mais essas fórmulas aqui não, que a gente já vai usar essas que estão aqui, tá? Então, vai ficar x médio vai ser igual o x de A, que é menos 9, mais o x de B, que é 2, dividido por 2. Então, menos 9 mais 2 vai dar menos 7. Então, aqui vai ficar menos 7 sobre 2. O y médio vai ser igual ao y de A mais o y de B, que é menos 4, dividido por 2. Que a gente precisa tomar cuidado, né? Então, o y médio aqui vai ficar igual. Mais com menos é menos, então vai ficar menos 4 mais 2, que vai dar menos 2 dividido por 2. Menos dividido por mais é menos, 2 dividido por 2, 1. Então, aqui a coordenada do meu ponto médio para esses dois pontos aqui vai ser menos 7 meios e menos 1. Então, vamos para a letra C. A letra C, o ponto A é menos 2 e 13, e o ponto B, 2 e 3. Mesma coisa, né? Então, o x médio vai ser igual ao x de A mais o x de B dividido por 2. Então, 2 menos 2 é 0, dividido por 2
é 0, o meu x, e o y ao médio vai ser igual ao y de A mais y de B, né? Esses dois aqui, dividido por 2. Então, 13 mais 3 é 16, dividido por 2 é igual a 8. Então, a coordenada do meu ponto médio entre esses dois pontos vai ser 0 e 8. Agora, na questão 3. A distância entre os pontos A, menos 2y, e B, 6 e 7, é 10. Determine o valor de y, né? Qual é o valor de y? Então, a gente precisa pensar na fórmula. A distância de A a B vai ser igual a raiz de x de A menos o x de B ao quadrado, mais y de A menos y de B ao quadrado, né? Essa é a fórmula. Então, a gente vai substituir no que a gente tem. A gente sabe que a distância entre A e B é 10. Então, vou escrever 10 aqui. Vai ser igual a raiz de... Então, quem que é meu x de A? É menos 2, menos da fórmula o x de B, que é 6, ao quadrado, mais o y de A é y. Eu não tenho quanto que ele vale, que ele é quem eu quero descobrir, né? Menos o y de B, que é 7, ao quadrado. Então, aqui a gente precisa pensar assim, como que eu vou tirar essa raiz, né? A estratégia que a gente vai usar vai ser elevar os dois lados ao quadrado para poder extrair a raiz. Então, na hora que eu elevo os dois lados ao quadrado, que tudo que eu faço de um lado da igualdade, eu posso fazer do outro lado. Então, eu estou elevando os dois lados ao quadrado. Então, eu vou cortar esse 2 com essa raiz aqui, simplificar, né? E esse 2 vai ficar para trás ali, né? Que não tem onde simplificar. Então, ele a gente vai fazer, ó. 10 ao quadrado vai ser igual a 100, que vai ser igual. Menos 2 menos 6 vai ser igual a menos 8. Então, vai ficar menos 8 ao quadrado mais. Isso aqui é um produto notável, né? Quadrado da diferença de dois termos. Então, vai ficar o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo. Então, 2 vezes 7, 14 vezes y, 14y, mais o quadrado do segundo. Para quem não lembra isso aqui, é só lembrar que y menos 7 ao quadrado é a mesma coisa de ser y menos 7 que multiplica y menos 7. Aqui só tem que tomar o cuidado de fazer a distributiva corretamente, né? Tem que fazer esse multiplicado por esse multiplicado por esse. E da mesma forma, esse multiplicado por esse e esse multiplicado por esse. Fazendo essa distributiva aqui, vocês vão chegar exatamente nesse mesmo resultado. Então, vai ficar 100, vai ser igual, menos 8 ao quadrado é 64, mais y ao quadrado, menos 14y, mais 49. Esse está do lado de cá, eu vou mandar ele para o lado de lá com o sinal inverso. Então, vai ficar y ao quadrado, menos 14y, mais 49, mais 64, menos 100, que eu troquei de lado, vai ser igual a 0. Vou resolver isso aqui, né? Então, vai ficar y ao quadrado, menos 14y, aí somando 64 mais 49 menos 100, vai dar mais 13, que vai ser igual a 0. Aqui eu tenho uma equação de segundo grau, né? Aí aqui basta eu resolver usando o delta, né? O Bhaskara, a fórmula de Bhaskara. Então, eu vou determinar quem que é o A é 1, quem que é o B, menos 14, e quem que é o C, 13. Então, eu vou jogar primeiro na fórmula do delta. Delta B ao quadrado, menos 4, que multiplica A, que multiplica C. Então, delta vai ser igual ao valor de B, que é menos 14 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o C, que é 13. Então, delta vai ser igual. 14 vezes 14 é igual a 196. Menos vezes mais, menos. Menos vezes mais, menos. 4 vezes 13 é igual a 52. 196 menos 52 é igual a 144. Então, aqui eu vou jogar aqui, ó. Y vai ser igual. Y, viu, gente? Cuidado, porque eu tô procurando é Y, não é X, né? A gente tem o hábito de colocar X aqui.
Então, a fórmula é menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2 vezes o valor de a. Então, vai ficar assim, ó. Y vai ser menos da fórmula, o 14, que é negativo, mais ou menos a raiz do delta, que é 144, sobre 2 vezes o valor de a, que é 1. Então, aqui a gente vai ter y vai ser igual a 14, mais ou menos, raiz de 144 é 12, dividido por 2. Então, eu vou fazer um para mais e outro para menos. Eu vou ter que fazer, então vai ficar assim, ó. Y1 vai ser igual a 14 mais 12, dividido por 2. 14 mais 12 é 26, dividido por 2 é igual a 13. Vou trocar a cor da caneta, porque senão vai ficar emboladinho aqui, ó. E o outro vai ficar y2, e aí eu vou usar o menos. Então, vai ficar 14 menos 12, dividido por 2. Y, duas linhas, vai ser igual. 14 menos 2 é 2, dividido por 2, vai ser igual a 1. Então, eu tenho dois valores para y, que é 1 e 13. Agora, vamos lá olhar o comando da questão, né? Tá perguntando aqui as alternativas. Ó, letra A, menos 1, 0, 1 ou 13. Foi exatamente o que a gente achou. Determine, questão 4, né? Determine o perímetro do triângulo ABC. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é determinar quem são as coordenadas, né? Coordenada do ponto A aqui é 3 e 2. Então, x vale 3, y vale 2. A coordenada do B, x vale menos 1 e y vale 5, e a coordenada do ponto C, x vale menos 3 e y vale menos 6. Perímetro é a soma dos três lados, então essa distância mais essa distância mais essa distância. Então, o que eu preciso fazer? Calcular a distância de A a B mais a distância de A a C mais a distância de B a C. E isso vai ser igual ao meu perímetro, que em matemática a gente indica por 2π. Então, vamos lá calcular, né? A distância de A a B vai ser igual a raiz x de A menos o x de B ao quadrado mais y de A menos o y de B ao quadrado. Então, a distância de A a B vai ser igual. Vamos ver que a raiz, menos com menos é mais. 3 mais 1, 4 ao quadrado, mais 2 menos 5, menos 3 ao quadrado. Então, a distância de A a B vai ser igual. 4 ao quadrado é 16. Menos 3 ao quadrado, menos vezes menos é mais, então dá 9. 16 mais 9 é igual a raiz de 25. E a gente sabe que a raiz de 25 é igual a 5. Então, vamos deixar ele guardado aqui. Agora, eu vou calcular a distância de A a C. Então, vamos lá. Distância de A a C. Então, a gente vai usar esses dois pontos aqui, ó. O x de A menos o x de B ao quadrado, mais o y de A menos o y de C ao quadrado. Então, aqui a gente precisa só terminar de fazer a parte dos sinais. Então, vai ficar raiz de menos com menos é mais. Então, vai ficar 3 mais 3 é 6 ao quadrado, mais menos com menos é mais, 2 mais 6 é 8 ao quadrado. Então, a distância de A a C vai ser igual a raiz de 36 mais 64. A distância de A a C vai ser igual, 36 mais 64 é 100. E raiz de 100 a gente conhece que é igual a 10. Agora, tá faltando a gente calcular só a distância de B a C. Então, a distância de B a C vai ser igual. Que a gente vai usar agora os pontos B e C. Então, vai ficar menos 1, x de 1,
menos o x do outro, que é menos 3 ao quadrado, mais o y de um menos o y de outro ao quadrado. Então, a distância de B a C vai ser igual. Menos com menos é mais, 3 menos 1 é 2 ao quadrado. Mais, menos com menos é mais, 5 mais 6 é 11 ao quadrado. Então, a distância de B a C vai ser igual a raiz de 2 ao quadrado é 4 e 11 ao quadrado é 121. 121 mais 4, distância de B a C, é igual a 125. Vamos fatorar 125. 125. Então, dividido por 5, vai ser igual a 25. Por 5 vai dar 5, por 5 vai dar 1. Então, aqui tem duas repetições, vai sair um 5 e o outro 5 vai ficar dentro do radical. Então, isso aqui vai ser igual a 5 raiz de 5. Agora, a gente vai somar esses três valores, né? O 5, 10 e o 5 raiz de 5. Aqui, ó. Então, o perímetro do meu triângulo vai ser igual a 5 mais 10 mais 5 raiz de 5. Cuidado que aqui a gente só consegue somar os números racionais. O número que é irracional, ele vai ficar do jeito que está. Então, o perímetro desse triângulo vai ser igual a 15 mais 5 raiz de 5. Aqui eu ainda consigo colocar em evidência o 5, né? Que tem o 5 aqui e dentro do 15 tem o 5, que é 3 vezes 5. Então, o perímetro vai ser igual a 5, que multiplica 3, né? 15 dividido por 5 é 3 e 5 raiz de 5 dividido por 5 é raiz de 5 unidades de medida. E é isso.